Boa tarde, pessoal. Vamos resolver a lista de transistores 2, né? Que a lista trata de dimensionar circuitos CC para amplificação, né? Com um transistor TVJ. Então, o primeiro exercício, temos dois circuitos com diferentes beta, né? Mas os dois têm que atender a mesma rede de carga, tá? Então, vamos com o caso A primeiro, né? O primeiro circuito, né? Esse circuito aqui. Bom, o critério sempre vai ser para dimensionar circuitos que aquele ponto de operação vai estar na metade da reta, tá? Ou seja, a corrente de coletor de operação vai ser 3.2 mA, certo? Nesse caso. E aqui a tensão de coletor emissor de operação tem que ser a metade de 25, ou seja, vai ser 12.5, certo? Então, para os dois casos, a corrente de coletor de operação vai ser 3.2 mA e a tensão coletor emissor de operação vai ser 12.5, né? Lembrando que para proyecto de dimensionamento de circuitos, a gente tem um critério que IE vai ser aproximadamente IC, né? Certo? Então, nesse caso, o IE vai ser IC igual a 3.2 mA, né? Bom, isso aqui é válido sempre e quando o alfa for maior que, desculpa, quando beta for maior que 100, né? Maior ou igual que 100. Se não, já era, tá? Se beta for menor que 100, aí vocês aplicam a regra IE igual IC mais IV, né? Ok? Tá? Então você aplica essa regra se beta for menor que 100, né? Tá bom? Bom, vamos analisar o primeiro circuito, né? Esse circuito aqui. Então vamos fazer a malha. Vamos partir pela fonte, né? Partimos pela fonte, passamos por tensão RC, né? Passamos pela tensão coletor emissor, passamos por RE e vamos para a terra, né? Então temos VCC menos tensão RC menos tensão coletor emissor menos tensão resistência emissor, né? Igual 0. Ou seja, VCC menos ICRC menos BCE menos IERE igual 0, né? Lembrando que IE vai ser IC dividido por alfa, certo? Então vamos ter VCC menos IC, né? Aí junto aquele RC com aquele termo aqui, né? Mais RE dividido por alfa, né? Menos VCE igual 0, né? Sim? Porque esse termo aqui vai virar IC dividido por alfa VCRE, né? Depois IC vai para fora, então fica RC mais R dividido por alfa, tá? Bom, daí vezes C vai ser IC RC. Vezes C vai ser IC vezes RC menos RE dividido por alfa, né? Mais BCE, né? Bom, quando IC, a corrente colector for 0, o que vai acontecer? BCE vai assumir esse valor, certo? 25. Né? Quando a corrente coletor é 0, o BCE vai ser 25, né? Então, quando a corrente for 0, né, esse termo é 0, certo?
esse termo vai ser zero, né? E VCE vai ser igual a VCC, né? Ou seja, daqui posso concluir que a tensão da fonte, VCC, vai ser 25 volts, tá? Então aqui calculei a tensão da fonte, tá? Então essa fonte é 25, tá? Agora, outro critério de projeto de circuitos, né? É o seguinte. A tensão de emissor, de resistência emissor, é aproximadamente 0,1 vezes a somatória da fonte, né? Nesse caso temos apenas uma fonte, VCC, né? VCC. Ou seja, vai ser 2,5 volts, né? Agora, o RE, então, vai ser a resistência do emissor vai ser VRE dividido por IE, certo? Bom, VRE é 2,5 volts e IE vai ser 3,2 mA, né? Então esse resistor vai ser 781,25 ohms, tá? Depois a gente faz outra malha para determinar a resistência de coletor, né? Então para a resistência de coletor fazemos a mesma malha, partimos pela fonte, passamos por RC, passamos por VCE, passamos por RE e vamos para a terra, né? Certo? Então vamos fazer a malha. Temos VCC menos a tensão de resistência coletor menos a tensão coletor emissor menos a tensão de resistência emissor igual a zero, né? Essa fonte é 25, né? Essa fonte é 25, VCC é 25, VRC não sei, VCE é 12,5, né? Menos VRE, VRE é 2,5, né? Igual a zero. Logo, VRC é igual a 10 volts, certo? 10 volts. Logo, RC, o resistor de colector, é a tensão de resistor colector dividido pela corrente colector, né? Isso dá 3.125 ohms, tá? Bom, calculamos a resistência colector, calculamos a resistência de emissor, faltaria a resistência de base, né? Bom, para saber a resistência de base, preciso saber primeiro a corrente de base, né? Bom, a corrente de base posso obter-la a partir da corrente colector, né? Corrente de base é igual a corrente de colector dividido por beta, né? Isso vai ser 3,2 mA, né? Dividido por beta, que é 180, né? Isso é igual a 17,78 microampere, tá? Bom, agora para encontrar a resistência de base, preciso fazer a malha que sai da fonte, passa por RB, passa pela tensão base emissor, né? Daí passa pelo resistor emissor e aí vai para a terra, certo? Então aí tem a tensão RB, né? E aí tem a tensão RE, né?
certo? Então você aqui dá malha em roxo, né? Então temos que BCC menos tensão de base menos tensão base emissor menos tensão de emissor, né? Base emissor menos tensão de emissor igual 0. Essa tensão é 25, né? Essa não sei. Essa é sempre 0,7, né? Essa tensão aqui é 0,7, certo? E essa tensão a gente obteve pelo critério de 2,5, né? Igual 0, né? Logo, a tensão de resistor de base tem que ser 21,8 volts, né? Logo, a resistência RB vai ser a tensão RB dividido pela corrente de base, essa aqui, né? Corrente de base. E esse aqui vai dar quase 1 mega ohm, certo? Okay. Então, aqui mencionamos RE, dimensionamos RC e dimensionamos RB e dimensionamos BCC, ok? Esse seria o primeiro circuito, tá? Primeiro circuito. Vamos agora dimensionar o segundo circuito, esse circuito aqui, tá? Bom, então o circuito B seria esse aqui, né? Então aqui temos a tensão de conector, tensão de emissor, tensão base emissor, tensão de resistor de base, né? Temos mais uma fonte de 12 volts, né? E temos que mencionar essa fonte aqui e os resistores, né? A rede de carga é a mesma, então os pontos de operação são os mesmos, né? A corrente de colector tem que ser 3,2 mA, tensão colector emissor tem que ser 12,5 volts e a corrente emissor vai ser aproximadamente a corrente de colector, certo? A corrente emissor vai ser 3,2 mA. Tá? Volto. Vou começar a fazer a malha partindo da tensão BCC. Passamos pela tensão de colector. Passamos pela tensão colector emissor, né? Passamos pela tensão resistor emissor. Passamos pela fonte BEE e vamos para a terra, né? Certo? Ou seja, temos BCC menos BRC menos BCE menos BRE menos mais BEE igual 0, né? Então temos BCC menos ICRC menos BCE menos IERE mais BEE igual 0. Lembrando que IE vai ser IC dividido por alfa, né? Então aqui eu vou ter VCC, né? Menos ICRC menos BCE menos IC alfa RE mais BEE igual 0, né? Ou seja, eu vou ter BCC mais IC vezes RC mais RE dividido por alfa mais aqui é menos, né? Isso aqui é menos, né? Menos BCE mais BEE igual 0, né?
Logo vou ter o quê? Vou ter que VCC mais BEE igual IC vezes RC mais RE dividido por alfa mais VCE, né? Então, olha só. Quando a corrente colector for nula, zero, o que vai acontecer? Aqui vai se anular, né? A tensão BCE, olha só, a tensão BCE, quando a corrente for nula, né? A corrente for nula, BCE vai ser 25, certo? E isso vai ser igual a VCC mais VEE, né? Logo, 25 igual a VCC, né? Mais BEE, BEE é 12, né? 12, certo? Logo a tensão de VCC vai ser 25 menos 12, né? Menos 12. Então, VCC é quanto? VCC é 13 volts, né? 13 volts, ok? Então essa fonte aqui é de 13 volts, tá? Então com isso mencionamos a fonte, tá? Agora vamos mencionar esse resistor, né? O RE. Para mencionar esse resistor, a gente aplica critério, né? Qual era o critério? O critério era que a tensão VRE era 0,1 vezes a somatória das fontes, né? SC mais BEN. Olha só, na equação da malha, certo? Na equação da malha, a somatória da fonte seria aquele vezes C mais BEE, tá? Então o critério diz que essa tensão de resistor emissor vai ser 0,1 vezes a somatória das fontes que aparecem nessa malha, tá? Nessa malha aqui, ok? Então se tiver mais fonte aqui, eu adiciono aqui, ok? Então o BRE, a tensão de resistência de emissor, vai ser 2,5 volts, né? 2,5 volts, tá? Bom, sabemos que a corrente de emissor é aproximadamente a corrente colector, né? Que seria 3,2 mA, né? Logo, a resistência de emissor vai ser a tensão de resistência de emissor dividida por corrente de emissor, né? Isso dá 781,25 ohms, tá? Ok, agora vamos determinar a tensão RC, né? RC. Então fazemos novamente a malha. Essa malha, né? Fazemos de novo. Então temos VCC menos tensão resistência colector menos tensão colector emissor menos tensão resistência emissor mais BEE igual 0, né? Então aqui temos 13 menos VRC menos VCE, VCE é 12,5, né? Menos VRE, VRE é 2,5, né? Mais BEE, BEE é 12, né? Igual 0. Então a tensão de resistência colector é 10 volts, né? 10 volts, né? Logo RC vai ser a tensão RC dividido por a corrente colector, né? Isso dá 3.125 ohms, tá? Bom, deu o mesmo resultado que o caso anterior, tá? Deu o mesmo resultado, ok?
Bom, a tensão, vamos, falta de mencionar a resistência de base, né? Então a gente faz a malha passando pela base, né? Então partimos da fonte, né? Passamos por esse resistor, passamos pela tensão base emissor, passamos pelo resistor emissor, passamos pela fonte VEE e vamos para a Terra, certo? Então temos VCC menos tensão de resistência base, menos tensão base emissor, menos tensão resistência emissor, mais VEE igual 0, né? Essa tensão é 13, né? 13 mais essa tensão no 6, né? Essa tensão base emissora é sempre 0,7, certo? Essa tensão, pelo critério, a gente determinou que é 2,5, né? Mais essa tensão daqui, que é 12, né? 12 igual 0, né? Então essa tensão aqui, BRE, é BRB, desculpa, né? É para ser 21,8 volts, tá? Bom, então a resistência de base vai ser a tensão de resistência de base dividido pela corrente de base, né? Bom, a corrente de base vai ser então corrente colector dividido por beta, né? Beta 150, né? E a corrente colector é 3,2 mA. Então a corrente de base dá 21,33 microampere, né? Então RB vai ser tensão RB, que é 21,8, não dividido pela corrente de base. Isso dá também quase 1 mega ohm, tá? Ok? Esse seria o primeiro exercício, tá? A gente mencionou todos os resistores, né? Então vamos para o segundo exercício, ok? Bom, o segundo exercício então. Olha só, estamos analisando um circuito com a fonte CC, né? Para que fique no ponto de operação. Se estamos trabalhando com fonte CC, quer dizer que o capacitor vai abrir, né? Com tensão CC, aquele capacitor abre. Então é como se não estivesse aí, tá? Aqui temos dois resistores de emissor, né? Então vamos considerar que a tensão de resistência de emissor vai ser essa aqui, né? BRE, tá bom? Vai ser a soma da tensão dos dois resistores, ok? Então aqui temos a tensão de resistência colector, né? Aqui temos a tensão de resistência de base. Aqui temos a tensão base emissor, que sempre é 0,7, né? Sempre é 0,7, certo? Temos duas fontes, VCC e VEE, né? VCC vai ser 10 volts e beta é 171. Da rede de carga, a gente assume que esse ponto é a metade, né? A metade da rede de carga. Então, se a corrente máxima é 5,2, a corrente de operação e CQ tem que ser a metade, certo? A metade que é 2,6, né? 2,6 mA, né?
E como aqui a tensão coletor emissor do ponto de operação é 14, né? O máximo tem que ser o dobro, né? Se isso aqui é metade, isso aqui é 28, tá? 28, ok? Bom, então, a corrente coletor, então, tem que ser 2.6 mA, certo? Já que beta é maior que 100, eu posso assumir que a corrente IE é igual a IC, né? Igual a 2.6 mA. E esse critério eu posso aplicá-lo apenas para dimensionamento de circuitos, tá? Para análise de circuito não posso aplicar, tá? E a tensão coletor-emissor tem que ser, então, o ponto de operação 14, né? 14 volts, tá? Bom, para mencionar o VCC, vamos fazer a malha partindo dessa fonte, né? Partindo dessa fonte, passamos pela resistência de colector, passamos pela tensão colector-emissor, né? Passamos pela tensão RE, certo? E daí vamos até a fonte BEE até terra, certo? Até terra, ok? Então, a malha seria VCC menos tensão RC menos tensão colector-emissor menos tensão RE mais tensão BEN igual a zero. Ou seja, VCC menos ICRC menos VCE menos IERE mais PEE igual a zero, né? Aqui o IE é IC dividido por alfa, certo? Então temos VCC igual a VCC menos IC vezes RC mais RE dividido por alfa, né? Menos BCE mais BEE igual a zero, né? Ou seja, que VCC mais BEE é igual a IC RC mais RE alfa mais PCE, certo? Tá, aqui eu falei que IC é aproximadamente IE, né? Aqui estou fazendo o contrário. Tá bom, eu vou fazer desse jeito, tá? Eu vou se acostumar a fazer desse jeito, tá? Em todo caso, essa soma aqui não vai influir na rede de carga, né? Porque o IC vai ser anulado, né? Quando o IC for zero, né? Esse termo vai ser nulo, né? Então não vai influir o valor R por alfa, né? Quando a corrente de colector é zero, a tensão coletor-emissor vai ser 28, certo? VCE vai ser 28, certo? E VCE também vai ser igual a VCC mais VEE, né? VEE, né? Bom, eu VCC não conheço, né? Mas o BEE é 10 volts, certo? 10 volts, ok? Isso é igual a 28, né? Ou seja, que a tensão VCC é igual a 18 volts, tá? Então aqui mencionei a fonte VCC que é 18, tá? 18 volts, ok? Bom, agora vamos mencionar esses resistores, tá? A gente vai fazer uma resistência equivalente que assuma essas duas, tá? Ok? Então, olha só. A tensão BRE, que envolve a duas resistências, né? Tem que ser
0,1 vezes a soma das fontes na reta de carga. Na reta de carga, a soma de fontes é isso aqui, certo? Então vai ser BCC mais BEN, ou seja, vai ser 0,1 vezes 28. Ou seja, a tensão BRE vai ser 2,8 volts, né? 0,8 volts, né? Ou seja, a resistência de emissor equivalente, né? Resistência emissor, que seria a soma dessas duas, né? É a tensão de resistência emissor dividida pela corrente de emissor. Corrente emissor é igual à corrente de colector, 2,6 mA, né? Então aqui fica 2,8 dividido por 2,6 mA, isso dá 1076 ohms, né? Ok? Isso é R. Bom, então, temos que aquela resistência equivalente RE é a soma de RE1 mais RE2, certo? Ou seja, vai ser 100, né? RE1 é 100 mais RE2, né? Logo, RE2 vai ser o RE menos 100, né? Ou seja, aqui RE2 é igual a 976 ohms, tá? Bom, para terminar a resistência RC, temos que fazer a mesma malha aqui, né? Essa malha aqui. Então vamos lá. Temos a tensão BCC menos a tensão de resistência de colector menos resistência colector emissor menos a tensão de resistência emissor, né? Mais BEE igual 0, né? Essa fonte é 18, certo? Menos tensão RC, menos essa tensão é 14, certo? Essa tensão aqui, PRE, é 2,8, certo? 2,8 e o BEE é 10, né? Igual a 0. Ou seja, que a tensão de resistência colector vai ser 11,2, né? 2 volts. Logo, RC vai ser a tensão de resistência colector dividida pela corrente de colector, né? Essa resistência vai dar 4.307 ohms. Tá? Ok, calculamos resistência de emissor, calculamos resistência de colector, calculamos PCC, né? Faltaria o RB, né? Para encontrar essa resistência RB, vamos fazer a malha que sai da fonte PCC, passa por RC, passa por RB, passa por tensão base emissor, passa por BRN, passa por BEE e vai para a Terra, tá? Então vou fazer essa malha em roxa, tá? Então como fica essa malha? Ficaria BCC menos BRC, né? BCC menos BRC menos tensão RB, né? Menos tensão base emissor, né?
menos essa tensão BRN mais a fonte BEE igual a 0, né? Ou seja, essa fonte aqui é 18, né? Essa fonte é 18. Essa tensão BRC, quanto é essa tensão aí? É 11.2, né? 11.2 a gente calculou aqui, certo? Menos a tensão resistência de base, menos tensão base emissor, que é 0,7, né? Sempre 0,7. Menos tensão resistor emissor, ou seja, essa tensão daqui, né? Essa tensão daqui, né? Certo? Que essa aqui, pelo critério, a gente determinou que era 2.8 volts, né? Mais VEE, que é 10, né? Igual a 0. Ou seja, que a tensão PRB, essa tensão aqui tem que ser em 13.3 volts, né? Logo, a resistência RB vai ser a tensão RB dividido por corrente de beta, corrente de base, né? Bom, a corrente de base posso obter a partir da corrente colector dividido por beta, né? Corrente colector é 2.6 mA y beta é 161, né? Entonces a corrente de base vai ser 15.2 microampere, né? Bom, daqui RB tem que ser a tensão resistência de base dividido por corrente de base, né? Essa tensão é 13.3 volts e a corrente de base é 15.2 microampere, né? Então a resistência vai ser 874 kΩ, mais ou menos, tá? Bom, aí a gente terminou o exercício 2, tá? Exercício 2. Então, para o exercício 3, tá? Bom, no exercício 3 temos dois circuitos, né? Temos que mencionar os dois circuitos para amplificação para atender essa reta de carga. Ou seja, os dois têm que atender a mesma reta de carga, tá? Bom, supondo que o ponto de pressão está na metade, certo? Então, a corrente de colector de operação tem que ser a metade de 15, né? Então, aquele ICQ tem que ser 7.5 mA, né? E a tensão PCEQ tem que ser 15 volts, né? Logo, a corrente de colector tem que ser 7.5 mA, né? Como beta é maior que 100, eu posso supor que a corrente de emissor vai ser a corrente de colector igual 7.5 mA, né? E a tensão colector emissor de operação tem que ser 15 volts, tá? Então vamos analisar o primeiro circuito. No primeiro circuito, bom, temos uma fonte, né? Essa é uma configuração ponte, né? Configuração ponte, e essa configuração mantém as correntes estáveis, certo? Lembrando que o beta muda com a temperatura, né? Então, quando o beta muda com a temperatura, as correntes mudam, né? Então, aquele circuito faz que compense essas variações, né?
Por eso essa é a configuração mais usada, tá? Ok, então aqui temos a tensão resistência colector, tensão RE. Aqui temos a tensão colector emissor. Aqui temos a tensão base emissor, né? Que é sempre 0,7, certo? Então, o mesmo procedimento. Na parte a gente faz, no primeiro circuito, né? Parte A, a gente faz a malha partindo da fonte, passando pela resistência colector, passando pelo colector emissor, passando pelo resistor emissor e terra, né? Fazemos somatório igual a 0, né? Aí juntamos as resistências, né? É o mesmo que os exercícios anteriores, né? Então chegamos à equação de rete de carga, tá? Então, quando a gente zera a corrente colector, o que acontece? Esse termo vai zerar, né? E então essa tensão vai assumir o valor máximo, esse valor aqui, né? Quando a corrente é zero, VCE assume 30 volts, né? E isso aí vai ser igual a VCC, né? Logo, VCC vai ser 30 volts, né? Então essa fonte aqui vai ser de 30 volts, ok? Bom, depois dimensionamos RE com o critério que a tensão desse resistor tem que ser 0,1 vezes a somatória das fontes que temos na rede de carga, que é apenas VCC, né? Como essa VCC é 30, o VRE são 3 volts, né? Como a corrente emissora é a corrente de colector, né? Já que beta é maior que 100, a resistência emissor vai ser simplesmente a tensão RE dividido por IE, aí dá 400 ohms, tá? Agora fazemos novamente a mesma malha para determinar a tensão de resistência colector, né? Então, VCC menos VRC menos VCE menos VRE igual a 0, né? Essa fonte é 30, esse VCE é 15, né? Que é um VCE no ponto de operação, 15, né? É menos 3, que é o VRE, né? VRE a gente determinou pelo critério, que é 3, né? Igual a 0. Então, a tensão de resistência colector é 12 volts. Então, a resistência colector é a tensão dividida pela corrente de colector, né? 12 por 7.5 mA igual a 1600 ohms. Ok? Agora, para calcular a base, olha só. Como temos dois resistores em paralelo, a gente pode fazer um equivalente Thevenin, certo? Dessa forma. Uma fonte Thevenin e uma resistência Thevenin, certo? Indo para a base, certo? Então, esses dois resistores, né? Passariam a ser um resistor equivalente com uma fonte equivalente, né? Então, o que diz o critério para projetar circuito, para dimensionar circuito? O critério diz que essa resistência de Thevenin tem que ser 0,1 vezes beta vezes resistência de emissor, né? Resistência emissor é 400, né? Que a gente calculou. A gente calculou aqui, né? O beta é 175, né? Aí vai dar RTH igual a 7000, tá? Agora, a tensão de Thevenin posso obter-la da malha, certo? Tem essa malha aqui, né? Essa malha vai tensão de Thevenin igual a tensão desse resistor, certo? Menos a tensão de base emissor, né? Que é sempre 0,7, né? Menos a tensão base emissor, né? Base emissor. A tensão resistor emissor, desculpa. Tensão resistor emissor, que esse aqui definimos pelo critério que tem que ser 3 volts, né? 3 volts. 3 volts, né? Ou seja, VTH, essa tensão de Thevenin vai ser então 4 volts, certo? 4 volts, né?
Bom, a tensão de resistência de enam seria a corrente base vezes RTH, certo? RTH é 7000 e a corrente base é corrente colector dividido por beta, que dá 42.85 microamperes, né? Então, substituindo, vai dar VTH menos 0,3 menos 0,7 menos 3 igual a 0, né? Então, VTH vai dar 4 volts, tá? Agora, o critério para dimensionar aquele R1, RB1 e RB2 tem que usar as fórmulas, né? RB1 é RTH, resistência de enam, vezes a tensão da fonte, certo? Tensão da fonte, né? Dividido pela tensão de enam. Isso dá 52.500 ohms, né? E RB2 aplicou a fórmula, né? Que é RB1 vezes resistência de enam dividido por RB1 menos resistência de enam dá 8.076 ohms. Ok? Bom, o outro circuito aqui, o circuito B. Olha só, estamos analisando o circuito com fonte C6. Temos duas fontes, né? VCC e VEE. Aí, nesse caso, os capacitores vão embora, certo? Eles abrem com CC, né? Com tensão CC, os capacitores agem como circuitos abertos, né? Então aí abre, certo? Não vai aterrar porque vai abrir. E aqui também abre, né? É como abrir um interruptor, certo? É como se não estivesse aqui. E esse diodo LED vai consumir uma tensão de 1.5 volts, né? Porque VD é 1.5, é o diodo vermelho, certo? O LED vermelho consome 1.5 volts, tá? Então, vamos fazer a malha que parte dessa fonte VCC, passa por RC, passa pelo diodo, passa por tensão conector emissor, passa por... Olha só, aqui tem dois resistores, então vamos fazer um resistor equivalente, né? Ou seja, que vamos ter uma tensão equivalente BRE, né? Tá? Ok? Então, essa resistência equivalente seria a somatória dessas duas resistências. Ok? Então, vou fazer essa malha aqui, né? E aqui vai a terra, o capacitor foi embora, né? A rede de carga misma, então as condições são as mesmas, certo? As condições são as mesmas. Sim? Bom, vamos aqui. Então, fazendo essa malha aqui, temos que VCC menos VRC menos VD, que é a tensão do diodo, né? Menos VCE menos VRE, que é essa tensão equivalente, menos B mais VEE igual a 0, né? Aí junto as três tensões, certo? VCC menos VD mais VEE, e do outro lado deixo VRC mais VRE, que aí é C vezes RC mais R dividido por alfa, né? Isso aqui a gente fez nos exercícios anteriores, né? Mais tensão coletor emissor, tá? Essa seria a equação de rede de carga, tá? Essa aí é a equação de rede de carga, tá bom? Ou seja, quando a corrente de colector for nula, quando for nula, certo? A tensão colector emissor atinge o valor máximo, que é 30 volts, né? Então você vai atingir 30 volts. Isso vai ser igual a VCC menos VD mais VEE. O VEE é 12 volts, certo? Então vai ser VCC menos 1.5, que é a tensão do diodo, né? Mais 12, que é a tensão do EE, né? Certo? Daqui posso deduzir que se 30 é igual a VCC menos 1.5 mais 12, né? O VCC vai ser 19.5 volts, né? Então aqui mencionei o VCC, que tem que ser 19.5 volts, tá bom? Bom, o critério diz que a tensão BRE, essa tensão equivalente a esse resistor aqui, né? Tem que ser 0,1 vezes a somatória de fontes da equação de rede de carga, tá? A somatória de fontes da equação de rede de carga são essas três fontes, né?
Bueno, a verdade isso aqui é uma tensão, uma queda de tensão, né? Mas eu considero fonte, tá? Ok? Tudo que não seja IC vezes alguma coisa mais BCE é fonte, tá? Jogo todo para o lado da fonte, tá? Então, o VRE, por critério, seria 0,1 vezes a somatória dessas três tensões, né? Então, seria 0,1 vezes VCC mais VEE menos VD, certo? Aí vai dar, a soma desses três dá 30, né? Dá 30 volts, então daria 0,1 vezes 30, igual a 3 volts, tá? Bom, como a corrente IE é a mesma corrente IC, já que beta é maior que 100, né? O RE vai ser a tensão BRE, certo? Dividido por IE, certo? Que é 7.5 mA, né? Essa resistência dá 400 ohms, tá? 400 ohms, tá bom? Agora, para achar a tensão BRC, faço a mesma malha, certo? Partindo aqui, passando por RC, passando pelo LED, passando por VCE, passando por BRE, esses dois resistores, né? E depois voltando pela fonte e daí vamos para a terra, certo? Então temos VCC menos BRC menos a tensão do diodo, VD, menos a tensão conector emissor, menos a tensão resistência emissor, que é a tensão equivalente entre esses dois pontos, né? Entre esses dois resistores, certo? Isso aqui é mais menos VRE, né? Mais VEE, que é 12, né? VEE é 12. Daí essa fonte é 19.5, BD é 1.5 porque o LED é vermelho, né? BCE é 15, né? Atenção BCE. Esse aqui é o BRE, que a gente achou pelo critério, né? Achou pelo critério. E... bom. Achou pelo critério, né? 3 volts, né? Mais 12 que essa fonte aqui, né? Igual a 0. Então a tensão da resistência colector deu 12 volts. Então a resistência colector seria essa tensão dividida pela corrente colector. Isso dá 1600 ohms, tá? Bom, agora para resistência a essas duas resistências base tem que fazer equivalente Thevenin, tá? Ok? Bom, lembrando que esses resistores vão embora, né? Esse resistor, eles abrem, né? Ah, bom. Como calculé esse RE igual a 400 ohms, esse RE equivalente corresponde a somatória desses dois, né? Como RE2 é 300, essa aqui tem que ser 100, né? 100, né? Então 100 mais 300 vai somar 400, né? Então R1 tem que ser 100 ohms, tá bom? Agora para achar RB1 e RB2 fazemos o equivalente Thevenin, certo? Aqueles dois resistores pasan a ser aquel resistor Thevenin, ¿cierto? En serie con una fonte Thevenin, ¿tá? Entonces, pelo criterio, resistencia Thevenin, que equivale a RB1 en paralelo con RB2, sería 0,1 veces beta veces RE. Eso es parte del criterio, ¿no? RE va a ser 400, beta es 165, entonces da 700 ohms, ¿no? 700 ohms, ¿ok? Então, agora fazemos malha com o equivalente Thevenin, certo? Passamos pela fonte Thevenin, passamos pela tensão RTH, passamos pela tensão base emissor, que é sempre 0,7, né? E passamos pela tensão RE, que equivale a esses dois resistores, né? Equivale a esses dois resistores aí, tá? Então, VTH menos VTRTH menos tensão base emissor menos VRE igual a 0, né? Bom, aquela tensão vai ser IB vezes RTH, certo? A corrente base vai ser IC dividido por beta, né? Dá 42.85 microampere, né? Aquela tensão base emissora é 0,7 e BRS é 3, né? Então VTH vai dar 4 volts, né? Então RB1 aplica a fórmula, né? Aplica a fórmula que seria resistência Thevenin vezes
BCC dividido por BTH, né? Y aquí ese valor está errado, né? Tengo que calcular de novo. Disculpa. Olhando o circuito, na verdade seria a soma de VCC mais VEE, tá? Tem um erro aqui. Tá, desculpem, foi mal. É que aqui tem duas fontes, né? Naquele ponto chegam duas fontes, né? Naquele ponto está chegando VCC mais VEE, sim? Certo? VCC mais VEE. Mas esse ponto aqui está aterrado, certo? Como esse ponto está aterrado, é simplesmente VCC, certo? É simplesmente VCC. Tá, então nesse ponto vai chegar simplesmente VCC, né? Mas desse lado temos VEE, né? Desse lado temos VEE. Sim. Desse lado temos VEE. Bom, vou revisar aqui. Tem um erro, tá? Vamos consertar aqui. Aqui tem VCC, né? Mas nesse ponto aqui, temos uma tensão BEE, certo? BEE, certo? Aí. Então, na verdade, seria mais VEE, né? Mais VEE igual a 0, né? E aqui vai ser mais VEE, né? Igual a 0, né? Bom, a corrente base é a mesma, certo? A corrente base é a mesma. Então, isso aqui vai dar 0,03 volts, né? Então, vou ter VTH menos 0,3 menos 0,7 menos 3 mais VEE. O VEE é quanto? É 12, né? Igual a 0, né? Então VTH é quanto? Deixa era a polaridade, né? Tem VTH. Aqui negativo, né? Mas... Bom, temos VTH, certo? VTH, temos RTH, né? Daí temos tensão base emissor, né? Que são 0,7 volts, né? Aí temos a tensão BRE, né? Que vai ser 3, né? E aqui temos uma fonte menos mais BEE, certo? Menos mais BEE. Então aqui seria VTH menos essa tensão, menos essa tensão, menos essa tensão,
mais VEE, tá certo? Então aqui seria menos 8 volts, né? A fonte teria que ser invertida aqui, tá? VTH igual a menos 8 volts, tá? Teria que ser invertida, tá? Bom, então... nesse ponto está chegando o VCC, né? Porque o outro ponto está aterrado, né? Como está aterrado, simplesmente chega a VCC, então aquela equação está certa, né? Estaria certo. Bom, como não existe resistência negativa, né? A gente trabalha com o valor absoluto de VTH, né? Valor absoluto, né? VTH. Então... bom, essa resistência vai dar 17,063 ohms, tá? E essa outra resistência vai dar... seria 11.870 ohms, tá? Então seria isso, pessoal. Seria essa a lista de transistor 2, ok? Então é isso aí, estudem, né? Que a prova é no dia 25 de junho, né? Então é isso aí, né? Ok, até mais, abraço.